Olá, meus queridos, seja bem-vindo para mais uma aula. Nós vamos assistir hoje sobre o que é vocação. De acordo com o Ronaldo Lidório, em seu livro Vocacionados, vocação é pessoal, incontestável e irresistível. Pessoal, porque Deus coloca no seu coração uma convicção tão profunda de chamado, de propósito. Pessoal, porque Deus coloca uma convicção tão grande, tão profunda no seu coração para entender chamado e propósito. É ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso é chamado pessoal. É incontestável, porque essa convicção vem pela palavra de Deus. É Deus falando, é Deus ministrando e colocando tal convicção no seu coração. Vem pela palavra de Deus. É irresistível, porque quando somos tomados pela palavra, pela presença de Deus, tudo mais perde o sentido, perde o valor. É algo que só me sinto completo, realizado, no centro da vontade de Deus. É irresistível. É como que um imã que vai atraindo para o centro da vontade do Deus vivo e poderoso. Chamado e vocação são termos muito parecidos. São termos muito similares. E ela vem da palavra grega que é kaleo. Kaleo significa chamado, vocacionado. Todos os discípulos de Jesus são chamados. São chamados para a salvação. São chamados para a liberdade. São chamados para sermos de Cristo Jesus. São chamados para as bodas do Cordeiro. Todo chamado tem um propósito. Somos chamados para andarmos de maneira digna da nossa vocação. Em Gênesis 12, Deus chamou a Abraão. Em Isaías 43, Deus chamou o seu povo, o povo de Israel. A origem do chamado não é o homem, muito menos a igreja. A origem do chamado não é o homem nem a igreja, mas Deus. E a finalidade desse chamado não é puramente servir ao homem, muito menos a igreja, mas servir a Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos os redimidos, meus amados, são chamados por Deus e para Deus. Já ouvi uma história de uma missionária americana que veio para a região da Amazônia para evangelizar, solteira, Sophia Miller. Você já deve ter ouvido falar desta missionária. Sophia Miller esteve evangelizando entre os Baniwá e Curipaco, tribos indígenas ali na região da Amazônia. Ela traduziu o Novo Testamento para a língua Curipaco. Sophia Miller, ela faleceu em 1997. E antes dela partir, ela foi entrevistada por um jornalista evangélico. E nessa entrevista, esse jornalista perguntou: Sophia Miller, como foi o seu chamado? Como que Deus vocacionou você? E a resposta dela foi: eu não tive um chamado. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Essa é a experiência de Sophia Miller. Leon Tolstói diz o seguinte sobre chamado ou vocação: está em meu poder servir a Deus ou não o servir. Servindo-o, acrescento ao meu próprio bem e ao bem de todo o universo. Não o servindo, abro mão do meu propósito, bem, e privo o mundo do bem que eu estava em poder criar. Mas Russell Shedd, nosso querido, amado e saudoso servo do Senhor, ele também diz o seguinte:
O chamado universal dos seguidores de Jesus é viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Por isso que em Efésios 4:1 está dizendo para nós: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de maneira digna da vocação que fostes chamados. Nós somos conformados à semelhança de Cristo Jesus. Esse é um processo que vem através do relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais próximo dele, mais parecido com ele. Quanto mais longe dele, menos parecidos e influenciados pela sua graça na nossa vida. John Stott, ele diz o seguinte: a vocação específica tem a ver com os detalhes altamente individuais das nossas vidas. Percebe? É algo individual. Deus vai personalizando o seu chamado na minha vida e na sua vida. Jarbas Ferreira da Silva, ele compartilha dizendo o seguinte: a conversão mais a santidade mais o serviço é igual ao chamado. Jarbas Ferreira da Silva, ele usa 3 palavras incríveis para conceituar, para nos dar uma ideia do que é chamado: conversão, santidade e serviço. Cada uma dessas 3 coisas somadas, ela vai proporcionando, vai demonstrando o chamado de Deus na nossa vida, na vida das pessoas. Todos os redimidos são chamados. E entre todas as vocações, a mais alta, a mais qualificada, a mais digna é de glorificar o nome de Cristo Jesus. É incrível que quando olhamos em toda a Bíblia sobre Deus chamando pessoas, nós vamos olhar que Deus chamou Abraão para sair de uma terra, para ser pai de uma grande nação. Olhamos ainda no Velho Testamento e vamos perceber que Deus chamou, por exemplo, Moisés para liderar o povo no deserto por 40 anos. Deus chamou Josué para poder possuir a terra prometida com o seu povo Israel. Deus chamou Davi para ser um rei segundo o seu coração, liderando o povo de Israel. Deus chamou Samuel, ainda menino, um adolescente, para ser o profeta, para ser o mensageiro do Senhor. Deus chamou Jeremias, no meio de uma crise e de um caos, para ser aquele portador da voz do Senhor no meio do seu povo, no meio da crise. Deus chamou Jonas para ir onde ele não queria ir, aonde o povo não desejava ir. Deus chamou Maria para ser a mãe de Jesus, o Salvador do universo. Deus chamou os seus discípulos para largarem, para deixarem as redes de seus trabalhos, para seguirem ao Senhor e serem pescadores de homens. Deus chamou a Barnabé e a Saulo, que se tornou Paulo, para evangelizar os gentios no Novo Testamento. Deus chamou a Timóteo para pregar a palavra do Senhor e ensinar com autoridade. Deus te chamou para quê? Qual foi o chamado de Deus que está ardendo no seu coração? Aquele que é chamado por Deus é prioritariamente chamado para servir. Essa é uma palavra que não pode fugir da nossa mente, nem do nosso coração, muito menos das nossas ações. Servir a Deus. E porque amamos a Deus, passamos a amar as pessoas e servimos as pessoas com alegria e muito amor. O chamado, ele é funcional e não é geográfico. Você sabia disso? Alguns perguntam: para onde Deus me chamou? E essa não deve ser a pergunta principal. A pergunta principal que nós devemos fazer a nós mesmos para entendermos o chamado
é esta: o que Deus quer que eu faça, e não para onde Deus quer que eu vá. Por isso que o chamado, a vocação, é funcional e não geográfica. Os que forem sendo chamados para serem pastores, serão pastores em qualquer lugar do Brasil. Os que foram vocacionados para serem pastores aqui no Brasil, serão pastores aqui no Brasil ou na Ásia. Os plantadores de igrejas que são chamados por Deus irão plantar igrejas aqui no Mato Grosso do Sul ou lá na Amazônia. O local não é importante, mas o que nós fazemos, isso sim é importante. Os que foram chamados para ensinar a palavra preciosa de Deus, o farão em português ou em qualquer outra língua, porque o seu chamado é ensinar a palavra de Deus. O que faremos é muito mais importante do que onde iremos. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Por isso, se Deus te chamou para servi-lo do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, isso é maravilhoso, isso é fantástico, porque iremos fazer a vontade daquele que nos chamou. E ele que nos chamou vai sustentar, guiar e prover todas as coisas. Olhe para o Salmo 96. O desejo de Deus é ser adorado além das fronteiras, em todos os povos. O Salmo 96 vai nos ensinando que o desejo de Deus é ser adorado além das fronteiras, entre todos os povos. Esse é o desejo de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 41 e 43, é a inauguração do templo. Mas olha só a oração que Salomão fez neste momento. A fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Esse é o desejo, o propósito de Deus, de ser adorado em todos os lugares, em todos os povos, entre todas as etnias. Elevar, através da igreja, o evangelho sendo propagado em todos os 4 cantos da terra. E os lugares em que a igreja não pode ir, ela precisa enviar pessoas preparadas, qualificadas, para cumprir o seu chamado. Romanos 15, 20 nos ensina isso. Existe um livro chamado A Forte Mão de Deus, de James Caldwell, da editora Esperança. Esse livro, ele nos mostra um ministério quíntuplo. E é interessante porque nós precisamos entender a nossa marca, a nossa característica. E essas marcas estão baseadas em Efésios capítulo 11, que falam de 5 funções muito importantes: apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Qual destes você tem a maior marca? Talvez você tenha uma ou mais de uma dessas marcas, mas pelo menos você tem uma delas. Vejamos de uma forma abreviada, simples, cada uma dessas marcas. Vejamos primeiro apóstolo. Onde há um apóstolo, os planos de Deus são implementados, tornam-se realidade, ganham forma. Chamado e enviado de maneira especial. Atos 13, versos de 1 a 4, nos deixa isso mais claro. Apóstolo é aquele fundador. Ele reproduz um código genético onde ele está. Ele sempre está em movimento, o apóstolo. Atos 5, 42. O apóstolo sempre está levantando novos líderes. Atos 14, verso 23 e capítulo 20, versos 28 a 31. Mas o apóstolo também ele trabalha em equipe. Efésios 4, verso 11 e 1 Coríntios 3, 6. Profetas. A primeira vez que aparece essa expressão está lá em Gênesis capítulo 20, verso 7. Um profeta, ele
ouve a Deus e sente o coração de Deus. Recebe a visão do estado interior da igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 3. A visão do coração das pessoas. João 1, 46 a 48 e Atos 5, do verso 1 ao verso 5. Os profetas preparam as igrejas para aquilo que Deus tem como desejo de realizar na vida de cada igreja. 2 Coríntios, capítulo 15, versos 2, versos 7 e 8. Vejamos, mestres, é um nome da palavra. Esdras 7, versos 6 a 10. Ele dá vida à Bíblia. Lucas, capítulo 24, versos 27, 31 e 32. O mestre, ele retira o véu que tantas vezes esconde as riquezas embutidas na palavra. O mestre, ele transmite conhecimento vivo sobre Deus, que vem do Espírito e opera vida. O ministério de ensino produz estabilidade e maturidade. Essa é a marca do mestre. Pastores é aquele que se preocupa individualmente com as pessoas. Cada indivíduo da sua comunidade. Ele tem uma capacidade especial de relacionar-se com pessoas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Tem amor à própria terra. Ele vai ganhando, ele pode não pertencer àquele lugar, mas ele aprende a amar como se fosse a sua própria terra. E por fim, evangelistas. Ele tem um especial contato com as pessoas não cristãs. A diferença dos pastores, ele está pastoreando as ovelhas, que já pertencem ao seu aprisco. Os evangelistas, a paixão, o que queima no coração são os perdidos, os não convertidos a Cristo Jesus. É enviado para onde ninguém vai tão rapidamente. João capítulo 4. O desejo dele é alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O evangelho faz sentido para o não cristão. Ele tem essa facilidade, essa criatividade de adaptar, de inserir, de ensinar aquela pessoa que ainda não tem um acesso ao evangelho. Os evangelistas, eles são criativos quando se trata de anúncio do evangelho. Os evangelistas são criativos quando se trata de anunciar, de propagar o evangelho. Eles têm facilidade de ensinar outros com a palavra de Deus. Qual é o desafio da nossa aula de hoje? É você encontrar qual dessas 5 marcas, baseado em Efésios capítulo 4, você tem. 1, 2, mais quais são? E você está utilizando adequadamente, apropriadamente. Você já entendeu o seu chamado? Ele é funcional e não geográfico. O mais importante é o que fazemos, não aonde estamos. Se entendermos isso, independente do lugar, iremos fazer a vontade de Deus, prosperar e reinar. Tem alguma dúvida? Escreve para a gente. Teremos a alegria de entrar em contato, preparar o material e ser bênção na tua vida. Até a próxima!